Nesse último sábado teve uma premiação de carnaval que o Orumaê ganhou o prêmio de melhor samba da série bronze. Eu não fui, eu não só declinei do convite como do prêmio também, porque numa troca de tweets que estava havendo um debate sobre uma figura do carnaval, o site em cima botou uma postagem pensando a mim que eu não curti, que eu não gostei muito, citando o prêmio e falando: porque você não deu nenhum dinheiro para ganhar esse prêmio, né? Ou se deu pelo menos o Pix não caiu pra gente. Eu não entendi o porquê daquela postagem, eu não tinha nada a ver com o assunto, eu achei estranho, achei desconfortável, eu não me senti respeitado naquela postagem, posso estar enganado, mas deu a impressão que como se fosse um favor me dar esse prêmio. Então, como eu não curti, como eu me senti confortável, eu não apareci e também declinei do prêmio. Por que eu fiz isso? Eu posso ter me equivocado, pode não ter sido nada disso, posso ter tido uma interpretação errada, eu posso. Mas a partir do momento que eu me senti desconfortável, que não me senti respeitado como compositor, como sambista, eu me achei no direito de declinar. Deve ter sido a primeira vez na história do samba, se não foi uma coisa rara, de um compositor recusar uma premiação. Mas é porque eu aprendi nesses anos, quase 30 anos que eu tenho de carnaval, a lidar com o carnaval e principalmente a lidar com o samba enredo. Porque o samba enredo é uma coisa muito curiosa. O samba enredo é uma coisa que vicia. É uma coisa que te vicia, que te inebria, que vira uma das coisas mais importantes da sua vida, se você vir um compositor de samba enredo e não tiver o cuidado de saber lidar com isso. É evidente que eu não vou comparar uma droga, não vou comparar bebida, cocaína, os tipos de droga, de problemas, porque seria um grande exagero e a questão não é essa. Mas é uma coisa viciante que você acaba se tornando refém daquilo. Você acaba aceitando coisas que você não aceitaria normalmente, que não vão te fazer bem, porque você precisa estar naquele meio, compondo samba enredo, disputando samba enredo, vencendo samba enredo, quando na verdade, se você parar para analisar friamente, a sua vida em si, a vida de um compositor em si, devia ser uma das coisas menos importantes da sua vida. Devia ser tratado como uma coisa leve, como um hobby, como uma coisa para te tirar do estresse do dia a dia, de trabalho, de família, de vida. E é tratado como uma coisa muito, muito, muito importante. E eu fui assim durante 17 anos da minha vida, entre 97 e 2014. Eu tratei o samba enredo como a coisa mais importante da minha vida, como uma coisa que eu tinha que me dedicar, na época que não tinha desfile, que não tinha disputa, eu ficava pensando nas estratégias para o ano seguinte. Era uma coisa que quando eu perdi o samba eu ficava mal, ficava estressado. Fiz a besteira uma vez de pedir uma namorada que eu nem curtia tanto assim, noivado, porque eu perdi um samba no boi, que eu perdi o chão quando eu perdi samba. E nessa época que foi maravilhosa da minha vida, fiz alguns dos meus melhores amigos disputando samba enredo, alguns dos meus melhores momentos da minha vida disputando samba enredo, já fiz várias postagens da importância do samba enredo na minha vida, do Orumaê na minha vida, mas que me prejudicou em outras coisas, como por exemplo, eu sempre fui escritor, eu sempre fui dramaturgo, roteirista, sempre gostei de escrever, e nesse período que eu fiquei tão dedicado ao samba enredo, eu deixei tudo isso de lado para me dedicar ao samba enredo. E só depois que eu deixei realmente o samba enredo mais de lado, que eu comecei a ter ciência disso, que eu comecei a focar nessas outras áreas. E aí que as outras áreas começaram a acontecer. Estão acontecendo hoje em dia, mas se eu tivesse pensado nisso antes, talvez tivesse mais adiantado, tivesse feito já mais coisas, se eu tivesse começado antes. E como eu falei, é importante disputar samba enredo, é gostoso disputar samba enredo, mas não pode ser a coisa mais importante da sua vida, como eu tratei, porque, pensando friamente, não é tão importante assim, não faz tanta diferença na sua vida. Eu vou dar um exemplo aqui de financeiramente, por exemplo, uma coisa que é tão importante em nossas vidas, que é a questão financeira. Qual que é a diferença financeira entre um compositor que nunca venceu um samba enredo na vida e nunca chegou numa final de samba enredo na vida, um super campeão de samba enredo, aqueles caras que fazem parte de escritório, que ganham 5 sambas por ano, 6 sambas por ano, que tem mais de 10 sambas grandes numa escola de samba? Eu mesmo tenho 10 sambas no Boideira, 9 no Dendê. Qual é a diferença financeira? Não tem muita diferença. Eu não conheço nenhum super campeão de samba enredo que tenha comprado um apartamento em condomínio luxuoso da Barra com esse dinheiro de samba enredo,
que tenha comprado um carro importado do ano lá no cash, feito o Pix e pegado o carro, que tenha feito uma viagem para a Europa com o dinheiro de samba enredo. Eu não conheço ninguém que tenha feito isso. Eu pego o mesmo ônibus que um cara que nunca venceu o samba enredo na vida e de compositores super campeões. Eu pego o mesmo ônibus. O máximo que um cara que ganha muito samba enredo consegue é ajudar com esse dinheiro no financiamento da sua casa própria, que é lógico que é importante, mas não vai pagar tudo sozinho com esse dinheiro, vai ajudar a pagar. De repente compra um carro antigo, um carro usado, monta um pequeno comércio, mas também se você não tiver habilidade nesse pequeno comércio, ele vai fechar rapidamente, porque não é um dinheiro que vai bancar tudo. Enfim, não tem muita diferença. Para você se pensar friamente, um cara que nunca chegou numa final de samba enredo, se ele tira 10 mil reais por mês no trabalho que ele ocupa, que é muito para o padrão brasileiro, ganhar 10 mil por mês, mas que também não muda a vida de ninguém ganhar 10 mil por mês, mas a pessoa do trabalho que ela ocupa ganhar 10 mil por mês, ela ganha mais do que um grande vencedor de samba enredo, pensando só no dinheiro que ele ganha com o carnaval. Então, não tem muita diferença, ninguém fica famoso fora da sua bolha ganhando muito samba enredo. Eu não conheço nenhuma pessoa que se dedique apenas à composição de samba enredo, tirando selfie no Barra Shopping, alguém pedir para tirar selfie com ele no Barra Shopping, ou ter que parar de pedir a carne no Mocelim, porque chegou uma pessoa querendo tirar foto com ela, porque é um grande compositor de samba enredo, um grande campeão de samba enredo. Fora da bolha, nenhum é conhecido apenas por compor. Agora, quem compõe e que também canta e tem outras atividades, lógico que fica conhecido. O Marcelo Adnet, que veio pro carnaval, é conhecido, mas ele não é conhecido pelo samba enredo dele, é conhecido pelo trabalho dele fora do carnaval. Não existe um compositor famoso, não existe, por causa do samba enredo, não existe um compositor rico por causa do samba enredo. Muito pelo contrário, eu vejo muita gente perder dinheiro em composições de samba enredo, compondo samba enredo. Então, por que uma coisa que não muda a vida de ninguém? Eu conheço gente que ganhou 10 sambas do União da Ilha, que pega ônibus, repetindo o que eu já tinha falado. Por que a pessoa fica tão inebriada com isso? Porque é isso, inebria. É o pequeno ego, é a pequena vaidade. É a pessoa que toma porrada em várias esferas da vida, em algum ponto da sua vida ela é vencedora. Em algum ponto dessa vida ela é respeitada, ela é campeã, ela é temida. E isso mexe com o ego. É o pequeno ego, é a pequena vaidade. E pode ter certeza que o que afeta mesmo o ser humano, quando eles quebram o ser humano, não é a grande vaidade, não é o grande ego. É a pequena vaidade, é o pequeno ego. É aquilo que muitas vezes machuca o ser humano, que quebra o ser humano. Muitas vezes o ser humano acaba se viciando nessa pequena vaidade e não consegue sair dela. Eu vou dar 2 exemplos de compositores, vou citar nominalmente porque eu já falei isso para eles. Marquinhos do Banjo é um dos principais compositores da história da União da Ilha. É o músico de primeira, sambista do caralho, um dos meus ídolos no carnaval. Toca cavaquinho, é músico, faz melodia, faz poesia, canta, o cara é pica, é foda. Ele poderia hoje fazer parte de um grande grupo de pagode ganhando rios de dinheiro. Podia ser músico de uma grande escola de samba, tá ganhando bem, podia estar com um baita apartamento, com um carrão, muito de pagodeiro famoso aí que não tem o talento que o Marquinhos tem para tocar pagode, para samba enredo, para tudo. Mas o cara é apaixonado pela União da Ilha, ele é louco pela União da Ilha e ele dedica a sua vida à União da Ilha. Seja para compor, seja para ser diretor musical, seja para cantar depois, o ano dele é baseado na União da Ilha. E ele não tem essa reciprocidade da direção da União da Ilha. A União da Ilha não o respeita da forma que ele ama a escola. Já foi muitas vezes sacaneado lá, deixado de lado, perdeu sambas que não merecia. Enfim, várias vezes ele se magoou, falou que queria sair da escola, que não ia mais fazer samba, que não ia mais cantar, e no ano seguinte estava lá. Porque a escola sabe que ele vai estar lá, que ele é apaixonado por aquela agremiação, é um sentimento bonito que ele tem. E isso eu acredito, eu tenho certeza que fecha muitas portas para ele, coisas que ele poderia fazer, mas que porque ele ama tanto a União da Ilha, ele fica tão focado na União da Ilha que ele perde essas oportunidades. Outro cara é o Alexandre Araújo, que eu vou mandar também esse vídeo para ele. Jornalista pica, jornalista foda, escritor de livros, escritor de peças de teatro. Eles têm uma peça de teatro juntos que já foi encenada, mais uma que não foi encenada ainda. O cara escreve pra caralho. Jornalista dos bons. E não é só isso, cara. Ele é um dos criadores do Rock Bola, um programa revolucionário, um dos maiores programas de rádio da história do Brasil, o Rock Bola.
que inventou um novo conceito de rádio, de humor de rádio, de esporte no rádio, imitado pra cacete até hoje. Deu oportunidade para vários artistas que hoje estão consagrados aí aparecerem pela primeira vez. Recriou carreiras. Porra, o Rock Bola recriou a carreira do Sérgio Malandro, cara. O Sérgio Malandro estava em baixa, foi no Rock Bola, conseguiu lotar teatro depois, e hoje é um comediante de stand-up muito caro do Rock Bola, e ele agradece até hoje por isso. Ele foi no Charla Podcast semana passada e foi um carinho do Araújo, do Alves Maravilha, do pessoal do Rock Bola, pela importância que o Rock Bola tem na vida dele. O Alexandre é pica pra caralho, mas ele é sucamente doente, cara. Ele é sucamente doente e já foi muito sacaneado lá. Eu vi, ninguém me contou. O Alexandre tem que sair carregado numa final de samba enredo, porque ele se sentiu injustiçado, estava triste por ter perdido o samba na escola, cara. Inúmeras vezes ele falou que eu não ia compor mais para a escola. Amigos falaram para ele não compor mais. A esposa, eu vi a esposa dele falar para ele não compor mais na escola. E ele está lá no ano seguinte de novo, porque ele é apaixonado por essa escola. É o amor dele. E as escolas de samba não valorizam muitas vezes isso, porque sabe que a pessoa vai estar lá no ano seguinte de novo. Então, a São Clemente não dá o devido tamanho no cara pica como é o Alexandre Araújo. Como a União dele não dá o devido tamanho, um cara pica como é o Marquinhos do Banjo. E tem outros exemplos disso aí. É o tal do amor, é o vício, é você se sentir importante naquilo que você ama, naquilo que você gosta, e acaba se perdendo nisso. E o compositor de samba enredo aí não tem noção do tamanho que ele tem, cara. Tem escola de samba aí que é cultuada, amada, que tem mega quadra, que foi gastado milhões de reais para a reforma dessa quadra de escola de samba, que a quadra só abre no concurso de samba enredo, porque seria o único momento do ano que ela não vai dar prejuízo. E sabe que vai ter público, sabe que vai ter renda. Ela não abre o restante do ano, faz ensaio de rua, faz ensaio de estacionamento, abre apenas naquele momento, e várias escolas são assim. Elas sabem que o que dá lucro é o samba enredo. E o compositor não tem noção disso. O compositor quer um engalfiar o outro, quer um ganhar do outro, um pisar no pescoço do outro, inventa modinhas, faz um conglomerado de compositores, 10, 12, 15 compositores, 5 por fora, 10 por fora, para poder ganhar dos outros. Hoje a gente tem um sistema de samba enredo que acabaram as aulas de compositores, não existe mais aulas, vários sambas são encomendados e outros são feitos de disputas, e que existem conglomerados de compositores. São empresas mesmo, não é sentido figurado não, são empresas mesmo que fazem essa disputa de samba enredo. Nós temos hoje no máximo uns 10 compositores que dominam o Carnaval do Rio de Janeiro. E aí, alguns desses compositores que inventaram esse jeito de compor, de disputar samba enredo, agora eles acham que está exagerado, querem fazer sambas sozinhos, querem fazer sambas com mais uma pessoa no máximo, 2 pessoas no máximo, porque eles sabem que eles têm respaldo, eles têm nome, eles se garantem. Eles sabem que não vão ser sacaneados, que eles têm peso dentro dessas escolas. Eles sabem que comandam essas escolas, que podem até perder por tentar fazer isso, mas vão ficar com o rótulo da ousadia. Eles foram audazes, eles foram sagazes. Então, mesmo perdendo, eles vão ganhar. Porque vai ficar, porra, fulano é foda, né? Fulano encarou sozinho uma disputa de samba enredo, com mais outra pessoa apenas. Mas são pessoas que já têm torcida naturalmente, que já tem gente que vai querer apoiar financeiramente naturalmente, que já tem cantores que confiam neles, então naturalmente ou vai cobrar pouco ou não vai nem cobrar. Então é aquilo coisa, é você falar que vai ser contra o sistema, agindo dentro do sistema, porque você é o sistema. E outros compositores vão se sentir pressionados a isso também. Compositores que não têm o tamanho, que não têm o cacife desses compositores, vão querer fazer a mesma coisa para não ficar para trás, para não terem taxados de ultrapassados. É o vício, é a pequena vaidade, é o pequeno ego que alimenta os compositores de samba enredo. E eu consegui me livrar disso. Eu, por exemplo, eu não sei se eu vou botar samba no boi esse ano, tive 2 convites, me chega um saco para botar samba, mas eu não sei se eu vou botar porque, ao contrário dessas situações que eu falei, o boi me respeita pra cacete, o boi me adora, eu adoro o boi. E eu tenho a sensação que eu já cumpri tudo que eu precisava no boi. O boi acabou de subir Corumbaí, depois do carnaval subiu Corumbaí. Então por que eu vou continuar se eu não tenho, de repente, mais nada a ganhar nisso, se eu não tenho mais nada a contribuir com o boi com isso? É você ter o discernimento, é você ter a conclusão do teu tamanho e que isso não pode ser um vício, tem que ser um prazer. Então a partir do momento que não é um prazer, que você não tem mais o que ganhar, o que satisfazer, nem satisfazer a quem você está junto, talvez seja hora de dar um tempo de novo. Foi isso que eu fiz nessa premiação. Só não me sentir respeitado, só me sentir feliz. Não é um vício para mim. E se não é um vício para mim, eu só vou onde eu me sinto bem. Compositores, acordem. Vocês são igual o elefante. Se o elefante soubesse a força que ele tem, seria o dono do circo.
virem donos do circo. Bom domingo.